Além de vender o imóvel, a administração pública também tem que realizar a modalidade de concorrência quando ela quer fazer um contrato de concessão. O que é um contrato de concessão? Concessão tanto de bem de uso quanto de serviço de bem público, serviço público. Por exemplo, vamos colocar um exemplo para vocês vislumbrarem aí. Transporte urbano, energia elétrica. Vou botar outro. Telefonia. Tudo isso é feito, essas concessões, por concorrência. Então, como é que essas empresas chegaram hoje a poder gerir a nossa telefonia? A TIM, a Oi, a Vivo. Elas participaram de uma licitação na modalidade de concorrência. Tá? Então, sempre quando a administração pública... Aqui não importa o valor da concessão. Se é uma empresa de ônibus que custa aí serviço menos de 650 mil no interiorzinho, enfim... Por ser concessão, deve ser a modalidade concorrência. Tá? Tanto concessão, direito real de uso de bem público, quando a administração pública permite que alguém use um bem dela, quanto a concessão de serviço público. Em regra, a concessão de serviço público, se quiser passar todos esses serviços aqui ou mais para o particular, deve ser feito na modalidade concorrência. A única exceção é se esse serviço público ele for feito dentro da política nacional de desestatização, que aí a modalidade será pelo leilão. A gente tem um exemplo recente aqui no Brasil. Vocês se lembram Foi no ano passado que o governo federal ele concedeu algumas bacias de petróleo para algumas empresas explorarem. E aí aquelas empresas ganhou, foi um consórcio, ele fez um leilão da bacia de petróleo, acho que foi da bacia de petróleo. E aí ganhou um consórcio de empresas chinesas, uma empresa chinesa com empresa europeia, um consórcio de empresas aí, para poder explorar a bacia de petróleo aqui no Brasil. E aí, acho que até uma empresa chamada Total, não sei o que, enfim, ganharam as empresas aí. Ele fez esse leilão do pré-sal, o leilão do pré-sal, que foi realizado, acho que foi ano passado, foi 2013. Ele foi feito na modalidade leilão, e aí foi a empresa única, esse consórcio apresentou o único lance, tá? E aí, ele fez isso porque estava dentro do Programa Nacional de Desestatização. O que é esse Programa Nacional de Desestatização? É só uma forma da administração pública dizer que está fazendo concessões de serviço público. Porque na prática é a mesma coisa. Na prática é a administração pública querendo passar um serviço público para um particular, para uma empresa privada prestar. Só que aí, se tiver sob esse manto do Programa Política Nacional de Desestatização, ao invés de ter que fazer somente a concorrência, ela pode fazer o leilão. E aí ela quis vender lá, leiloar a bacia do pré-sal, né, o campus lá, fez por leilão e esse consórcio de empresas ganhou. Então, é uma hipótese, na verdade é uma exceção, em que a administração pública poderá conceder algum serviço público, mas na forma do leilão. Então, aquisição ou venda de bens imóveis, tá? Quando ela quer conceder serviços públicos ou bens públicos, ela tem que fazer concorrência, ou quando ela quer também fazer uma licitação internacional. Se for uma licitação internacional, se nessa licitação for prevista a participação de empresas estrangeiras, a administração pública ela deverá obrigatoriamente fazer na modalidade concorrência. Se for empresas estrangeiras, deve ser na modalidade concorrência obrigatoriamente. Temos exceções? Claro, o direito não seria tão perfeito se não tivesse as exceções maravilhosas para a gente ficar decorando a vida toda. Então, quais são as exceções? Salvo, ela poderá fazer tomada de preço se for dentro do parâmetro do valor da modalidade, tomada de preço, e
houver um cadastro de empresas estrangeiras. Então, se essas empresas estrangeiras já forem cadastradas aqui no Brasil, que acontece às vezes, e a licitação for na modalidade tomada de preço, né, estiver dentro da faixa de preço, né, dessa modalidade, a administração pública poderá fazer a tomada, ao invés de uma concorrência. Ou, idem, ela poderá fazer convite, se for também a modalidade, né, dentro do preço da modalidade de convite, e não houver fornecedor no país. Aí ela vai poder fazer a modalidade de convite. Mas a regra é que faça na modalidade concorrência, sempre quando houver uma empresa estrangeira participando desse processo. É uma exceção, é. Eu tô vindo aqui nas exceções, em que... Sim. Sim. Mas não só concessão, não. Pode ser uma obra, por exemplo. Não necessariamente é concessão. Ah, entendi sua pergunta. Não. Cada um é autônomo aqui. Eu estou falando... Primeiro eu falei que a gente usa concorrência quando for obra de engenharia acima de 1,5 milhão ou outras obras acima de 650 mil. Beleza. Se for essa faixa de preço, é concorrência. Mas eu estou vindo aqui em situações que, independentemente da faixa de preço, eu também vou ter que usar a concorrência. E aí eu dei o primeiro exemplo. Compra ou venda de bens imóveis. Segunda hipótese, concessão de serviços públicos ou de uso de bem público. Terceira hipótese, quando houver empresa estrangeira participando do processo. Então aqui é a terceira hipótese, não está dentro necessariamente de uma concorrência, de uma concessão, não. Aqui é uma terceira hipótese. Sim, entendi. Então veja, só para a gente sistematizar, eu quero que vocês foquem bem, olhem no material de vocês aí, o valor, tá? O valor da concorrência para obras de serviços de engenharia são acima de 1,5 milhão. Tá? Perceba que eu falei acima. Deixa eu voltar aqui que é melhor. Perceba que eu falei acima de 1,5 milhão. A palavra acima aqui é muito importante. Porque se o serviço custar 1,5 milhão fechado, é obrigatório a administração pública fazer concorrência? Não. É acima de. Tá? Acima de 1,5 milhão e acima de 650 mil. Tem que ser acima. Vamos para a tomada de preço. Tomada de preço é um valor abaixo disso aqui. Aliás, não, ainda tem um intervalo mínimo. O que é o intervalo mínimo de uma licitação? Para evitar que a licitação seja feita assim na surdina, aquela coisa que ninguém descobre, e aí, de repente, já fechou a possibilidade de você participar, a lei estabelece intervalo mínimo, que é o período entre a publicação do edital e o recebimento das propostas. Então, desde quando publica o edital até qual é o prazo que a administração pública, pelo menos um prazo mínimo, que ela deve estabelecer, digamos assim, com o edital vigente, o edital ainda valendo. Se for o tipo técnica ou técnica e preço, o edital deve valer por 45 dias para receber a proposta. Se for somente tipo preço, que é mais simples, por 30 dias. Então, se for técnica ou técnica e preço, o edital 45 dias para recebimento da proposta. Se for tipo preço, 30 dias para o recebimento da proposta também. Menos 15, né? Tomada de preço. Tomada de preço, eu falei, é um valor intermediário. Então, se for acima de 150 mil até 1,5 milhão, a administração pública deverá utilizar a licitação na modalidade concorrência. Então veja, acima de 150 mil até 1,5 milhão, a modalidade utilizada deve ser tomada de preços, se for obra de serviço de engenharia. Se for outros serviços, acima de 80 mil até 650, então é um até, vamos imaginar um até, será tomada de preço. Então, unicamente, perceba que a modalidade ela é escolhida unicamente em razão do valor. Não importa o que vai ser aqui.
Se tiver dentro desse valor, é tomada de preço. É obrigatório tomar de preço. Quem participa dessa licitação tomada de preços? Participa os licitantes previamente cadastrados. Olha aquele cadastro que a gente viu no comecinho da aula. Aqueles que têm aquele cadastro são os únicos que poderão participar da licitação na modalidade tomada de preço. Então não adianta você aparecer do além querendo participar daquela licitação com seu documento, com sua proposta, porque você não vai ser aceito. Tá? Agora, e se você não tiver cadastro e você não vai poder participar em hipótese nenhuma? Não, a lei diz assim, se por acaso aquela empresa não tiver cadastro, ela vai poder participar desde que ela se habilite, essa é a expressão correta, desde que ela se habilite até o terceiro dia anterior das entregas do envelope. Então, se até o terceiro dia, isso aqui despenca em concurso. Essa informação aqui, de que até o terceiro dia anterior, é incrível como eles gostam dessa história da questão da tomada de preço. Se até o terceiro dia anterior a empresa poderá participar, se até o terceiro dia anterior ela comprovar estar habilitada a participar daquele processo. Porque a ideia da tomada de preço é o seguinte, é não ter esse problema de ficar analisando o documento. A ideia é essa. A ideia já está todo mundo cadastrado mesmo, já aprovou. Então, como é um valor... A ideia é assim, cada vez que vai reduzindo o valor do serviço ou do contrato, a administração pública ela quer ter menos trabalho. Por isso, no convite, ela chama direto a pessoa. Já manda o convite para cada pessoa, que é para não ter nem mais história, porque é valor baixo. Na verdade, tudo que a administração pública quer é isso, né? Esses fornecedores já... Não é a administração pública, mas alguns gestores. Então, e é por isso que grandes obras... A lei, ela obriga a fazer concorrência. Porque na concorrência não tem historinha. Na concorrência não tem negócio de, fulaninho convidado, não sei quem cadastrado, não tem essa história. Na concorrência, quem quiser participa. Que for pessoa jurídica, empresa, participa. Então, por isso que grandes valores, para serem protegidos, só podem ser na modalidade de concorrência. Porque aí você abre o debate para todo mundo que quer participar daquilo ali. Mas na tomada de preço, que é um intermediário, ela já estabelece essa história aí dos licitantes cadastrados. Então, quem tem habilitação prévia, então, ao invés daqueles 2 envelopes cheios de documentos, ele só entrega um envelope. Né, tudo bem, ele pode até dividir em 2, mas um só vai ter uma folha, que é a habilitação dele. Então, mostra a habilitação e a proposta efetivamente. Tá? Até o terceiro dia pode cadastrar. Intervalo mínimo. Pega aquele prazo lá da concorrência, diminui 15 dias de cada um. Então, tipo técnica ou técnica e preço, 30 dias. Tipo preço, 15. Então, diminui 15 dias lá. Lá antes era 45, e aqui 15, e aqui lá 30 na concorrência. Para tomar de preço, você diminui 15. Uma questão sempre interessante que eu gosto de discutir com vocês é o seguinte, tem uma situação que não está na lei, mas que o Tribunal de Contas da União ele teve que se manifestar devido à criatividade da corrupção brasileira. O que é que o Tribunal de Contas ele teve que fazer devido aos nossos gestores acharem brechas para poder violar toda essa construção aqui teórica da lei de licitação? O que acontece? A administração pública, às vezes, o gestor público, às vezes, ele tem um contrato e que ele quer beneficiar certas empresas que já são do núcleo ali de contratos. E aí, o que é que ele faz? Ele faz o seguinte, ele pensava assim, se eu abrir uma licitação custando mais de 1,5 milhão, todo mundo vai participar. E isso aí vai dificultar aquelas empresas que já estão cadastradas. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma licitação até 1,4 milhão, digamos. E eu vou chamar, mas eu vou permitir só que aquelas empresas já previamente habilitadas participem. Porque o prazo é menor, então isso dificulta para aquela empresa que quer se cadastrar de última hora, às vezes não consegue juntar todos os documentos, ou até mesmo na modalidade de convite. A gente viu que esse valor aqui, tomado de preço, é de 150 mil, né, até 1,5 milhão.
Então, ao invés de fazer mais de 150 mil, ele fazia de 100 mil, por exemplo. E aí fazia o convite, convidando diretamente a empresa A, B e C. E o que acontecia? Depois que a empresa que ele queria ganhava, ele ia lá e fazia uma alteração contratual. Fazia assim, me equivoquei, não é 100 mil não, eu vou gastar 200. E aí, aquilo beneficiaria as empresas do rol dele, porque aumentaria o valor. Porque é possível fazer algumas alterações contratuais. É possível até ter alguns adendos contratuais, aumentar. Mas, então, isso fazia com que, ao invés... Então, nós temos uma linha aqui, né? Uma linha. Então, se eu tenho 1,5 milhão, eu tenho que usar concorrência. Se eu tenho até 150 mil... Nessa faixa aqui é tomada. E se eu tenho até aqui, é convite, né? Então, convite, tomada e concorrência. O que é que os gestores faziam? Eles faziam contrato limítrofes aqui, ó, ou até aqui. Depois que a empresa que eles queriam ganhava, eles iam lá e faziam adendo contratual e jogava o valor para cá. O que foi que o Tribunal de Contas percebeu e disse? O Tribunal de Contas disse assim, olha, eu não posso impedir você de fazer alterações contratuais, porque a própria lei permite isso. Só que alterações contratuais só podem ocorrer dentro do limite do valor da modalidade escolhida. Então, se você fez aqui a sua história valendo 120 mil, você só pode alterar até 150 mil. A ideia é, você não vai usar um processo licitatório que lhe é favorável de forma errada, para depois você aumentar o valor e beneficiar a empresa que você queria beneficiar. Então existiu aí, existe ainda, né? essa forma de burlar a legislação, que o Tribunal de Contas teve que se manifestar para impedir isso. Então, alterações contratuais somente dentro do valor. Mas você não obedece também, é uma tristeza isso. Tá? E modalidade convite. O que é que diz a modalidade convite? A modalidade convite, obra de engenharia até 150 mil. Se for outros serviços, até 80 mil. Quem participa da modalidade convite? Os convidados. Então, aqui só vai participar aquelas pessoas que a administração pública entende que devem participar. Então ela vai lá, quer fazer um serviço, sei lá, reparar, trocar o forro de um prédio da repartição pública. E aí ele fez um cálculo lá e viu que gastaria até 100 mil reais, 50 mil reais. Ele não precisa fazer uma concorrência, abrir aquele prazo gigante para poder participar todo mundo e aí cheio de documento para analisar. Não. Ali permite que ele vá, chame 3 empresas da própria cidade mesmo, que ele sabe que pode ter cadastrado ou não, tá? Não precisa necessariamente cadastrado. Que ele sabe que participa, que faz aquele serviço, manda o convite pessoalmente para aquelas empresas. Perceba que no convite, daqui a pouco eu falo sobre essa história de edital. Mas ele manda o convite pessoalmente para as empresas e essas empresas vão oferecer os seus valores. Então é uma festinha privada. O convite é uma festa privada aí que dificulta bastante, não é que impede quem está de fora participar. Você que está de fora, você pode até participar, mas é bem difícil devido às circunstâncias. Então, quem é que pode participar além dos convidados? Os cadastrados que manifestarem interesse de participar com 24 horas na tomada de preços. Quer dizer, peraí. Cadastrados antes de 24 horas da entrega dos envelopes. Então você tem que entregar os envelopes, demonstrar o interesse em participar com até 24 horas de antecedência. Tá? É o prazo aí. Como a licitação na modalidade de convite é mais curta, os prazos são bem mais enxutos mesmo. Então até 24 horas. O que é que acontece de diferente nesse convite? O que acontece é o seguinte, o convite, o edital, não é que não exista, o edital ele vai existir, mas ele não precisa ser publicado em diário oficial.
essa informação bastante importante, porque é uma exceção forte ao princípio da publicidade. Eu vou ter uma licitação que não vai ser publicada em diário oficial. Isso é permitido pela lei, na modalidade de convite. A lei diz assim, esse instrumento convocatório ele deve existir, né? O edital ele deve existir, mas ele deve ser fixado no átrio da repartição. Porque aqui não tem. Sabe uns quadradinhos verdes que fica assim, que você bota aquelas taxinhas no mural? Aquilo aí chama átrio. Então, a administração pública vai lá colocar naquele muralzinho, ó, naquela taxinha, vai lá, coloca. Aí, os dois, ou você vai todo dia lá, né, com sua pasta, olhar se tem uma modalidade de convite, ou você nunca vai saber. Porque o intervalo mínimo aqui, ó, 5 dias, já é de sacanagem mesmo. Já é de sacanagem para ninguém participar, né? Para só aquelas 3 empresas convidadas saberem da história. Porque você vai ter que ir lá nem toda semana. Porque se você for toda semana, corre o risco de publicar hoje, tá na segunda, você ir lá sexta e você ainda perder a história da licitação. Então, o convite ele é bem mais enxuto, bem mais rápido do que as outras modalidades. É por isso que só pode ser aplicada a esses determinados pela lei como pequenos valores, tá? Então, intervalo mínimo 5 dias. E substituição da modalidade licitação. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que a administração pública ela faça um serviço que custe R$80 mil. Vamos pegar o valor limite. 80 mil. Que 80. 80 mil. Beleza. Um valor de 80 mil, qual é a modalidade de licitação que ela pode usar? Aliás, que a lei permite que... Está enquadrada em qual? Convite, não é isso? Então ela vai usar aqui, ó, convite. Aí o que é que existe a pergunta aqui? Será que ela pode usar numa obra de 80 mil a modalidade tomada de preço? Será que ela pode usar de 80 mil a modalidade concorrência? Aí eu vou perguntar a vocês o inverso. Ela tem um serviço lá que custa 2 milhões. Isso é um hieróglifo a ser decifrado aqui. 2 milhões. Qual a modalidade que ela deve usar? Concorrência. Aí eu pergunto, será que ela pode usar tomada de preço? Só baseado nesse valor. Será que ela pode usar a modalidade convite? Em qual dessas situações substituir a modalidade está protegendo o dinheiro público? E em qual dessas licitações, se eu substituir, eu estou deixando mais em risco o dinheiro público? A primeira do qual? 2 milhões ou 80 mil? De 2 milhões, né? Porque se eu pego uma obra de 2 milhões e eu faço um convite, pô, eu estou convidando, né? Eu estou dando praticamente esse dinheiro dos 2 milhões aqui na mão desse cara. Agora, se eu pego uma obra de 80 mil para reformar o forro, e eu posso fazer convite, mas se eu fizer concorrência, eu não estou protegendo mais? Então, a lei diz assim, eu vou poder substituir a modalidade de licitação sempre quando for proteger. Então, quem pode fazer convite... A ideia, existe o princípio no direito assim, quem pode o mais, pode o menos. Então, se eu posso fazer, né,
o convite aqui, que é o mais difícil de todos, né? Que é o mais complicado de todos, que é o menos valor e tal, eu vou poder substituir por tomada de preço. Eu vou poder substituir por concorrência. Porque aqui eu estou protegendo. O que eu não posso é pegar o dinheiro público e desproteger. Porque se a lei bota concorrência, é porque ela quer proteger o bem público. O quê? Não é o mais questão de valor, não. É o mais em grau de dificuldade. Não, dificuldade assim, para a administração pública, o convite, para poder fazer o convite, é a questão do menor valor. Isso. Entendi. Tá, entendi o que você falou. Porque realmente, a licitação de maior dificuldade é a concorrência. Você fala, né? Tá, porque são os maiores valores. Só que eu não quis olhar pela essa ótica, não quis olhar pela ótica de Sheila. Isso, verdade. Então, a ideia é o seguinte. A ideia é, se ela proteger o bem público, e aqui, quanto mais eu evoluo, mais eu protejo, porque eu estou dando a possibilidade de qualquer um participar, a lei permite que, mesmo sendo um contrato de 80 mil, eu faça uma concorrência. Agora, o contrário não é verdadeiro. Eu não posso pegar um contrato milionário e desproteger ele fazendo na modalidade de convite, porque eu estaria desprotegendo o patrimônio público. E o gestor público não pode fazer isso. Tá? Então, é possível a substituição. Aliás, o próprio Tribunal de Contas, ele recomenda isso. O Tribunal de Contas diz assim, se você vai fazer uma obra que custa 1,5 milhão fechado de engenharia, o que eu posso usar? Eu posso usar tomada de preço. 1,5 milhão fechado, eu uso tomada de preço. O Tribunal de Contas diz assim, faça logo concorrência, porque se você precisar alterar, a gente viu que tem aquele limite, né, de 1,5 milhão, não pode alterar mais. Então, o Tribunal de Contas diz que a administração pública, ela deve, se está no limite ali, joga para mais grave não é a palavra certa, a mais criteriosa, joga para mais criteriosa, porque aí você tem a possibilidade de modificar e você está protegendo o patrimônio público. Tá? Então, é possível a substituição desde que seja para proteger o patrimônio público e não para prejudicar. Eu gosto sempre de fazer, antes de ver leilão, cadê? Aqui. Eu sempre faço um gráficozinho, não, mas para a gente vislumbrar aqui, né? Aqui é serviço de engenharia. Aqui é outro serviço. Então aqui, se eu tenho 1,5 milhão, e aqui se eu tenho 650 mil, necessariamente eu tenho que usar a modalidade concorrência. Se eu tenho 150 mil, se eu tenho 80 mil, botou 8, hein? Obrigatoriamente tenho que usar a tomada de preço. Convite. Tá? Para a gente ver, né, os 3 sistematizados. Tá? Tá copiando ainda, né? Por pouco que a gente no próximo sábado, hein? Você não se aforrou aqui. Eu não estarei aqui, entendeu? Não conte comigo.
Não contem comigo, tá? Eu não estarei aqui. Então, dia 20 de junho, né? Não tenho condições. Até parece, né, que eu vou pra algum lugar. Ai, meu Deus, eu tenho sofrido, viu? Vou viajar, acho que não vou viajar pra lugar nenhum. São João, você vê? Tristeza, né? Aí me leva a trabalhar. Eu tenho que corrigir prova, né? Mas isso aí. Acho que eu vou pra algum lugar perto aqui. É só o que me resta. Sim. 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 É. Muito menor. Sim. Sim. Cadastrados, habilitados. Sim. Sim. Ser publicado. Sim. É maior. É. Não, tá certo. Pensamento é isso mesmo. O critério. Aqui os critérios são maiores. Os critérios são mais, né? É mais trabalhoso. O prazo é mais trabalhoso, maior. Não trabalhoso, mas. É. É. Exato. Exato. Todo o trabalho. Isso tudo na ideia é proteger, né? A ideia porque pelo lado também, aqui você abre a possibilidade a melhor proposta realmente vir. Porque a melhor proposta provavelmente vem de uma concorrência do que de um convite. Porque a concorrência pode 30 participar. Aqui só 3. Né? Pelo menos 3 minimamente. Porque depois as pessoas que querem, a gente viu, né? Que passa 24 horas, pode ir lá entregar, demonstrar o interesse. Mas, então, aqui você só tem 3 pessoas e isso você tem que olhar sempre pela ótica do patrimônio público, do dinheiro público. Onde é que o dinheiro público está mais protegido? É numa licitação de 3 pessoas ou de 30? Então ele vai ser melhor gasto, a princípio, né, na teoria, que a gente estuda aqui, 30. Porque você tem 30 pessoas, é muito mais fácil do valor cair, né, de ser um preço mais barato, enfim. Então, o da concorrência... Isso. Concorrência até o último dia. Porque a concorrência todo mundo se cadastra na hora. Né? Cadastra assim, se habilita na hora. Essa aqui é porque já tem um cadastro prévio, né? Essa aqui é o cadastro prévio. Então, se eu quiser me cadastrar, eu tenho até 3º dia para me cadastrar. E aí poder participar. No convite, eu tenho até 24 horas para demonstrar o interesse, de entregar o documento, entregar a proposta. Tá? Lá não precisa isso, porque lá é todo mundo zerado, como você falou, zerado. Todo mundo entrega. Exatamente. Aí depois é que vai avaliar. Né? O leilão. Por que eu adoro estudar leilão? Adoro estudar concurso e... Pregão não, mas concurso e leilão. Porque não tem procedimento específico. Então não tem regra. Se não tem regra, a gente não tem que estudar. É a melhor coisa do mundo quando isso acontece. Leilão, você precisa saber o básico. O que é um leilão? Um leilão é uma coisa que vai lá ficar gritando. Eu dou mais esse valor. É o quê? Não tem quase nada para cair o leilão. Não tem nada para cair. Quase nada. Só tem esse prazo de intervalo mínimo, que eu acho um saco. Esse prazo de intervalo mínimo de 15 dias, que é o intervalo em que publica que vai acontecer o leilão e até o dia efetivamente que o leilão vai acontecer. Tem que dar um prazo aí de 15 dias. Né? O leiloeiro vai ser alguém da administração pública. Vai escolher algum servidor lá que vai ser para leiloar. E o procedimento não está na lei. Vai seguir a prática administrativa. Então, ó, descansa tranquilamente, porque não tem nada a ser perguntado mais sobre o leilão que não esteja aqui. Só o prazo de 15 dias. Tá? E aí, claro, como é o leilão na prática, já que não está na lei, na prática, leilão... O que é que... Deixa eu ver se tem mais slide aqui, ou você já... Acaba, não tem, não, nem tem. Leilão na prática é assim, aqueles bens móveis, tá? Bens móveis ou bens imóveis em quais situações? Relembre aí. Qual a situação que eu posso vender um bem imóvel por leilão, dação e pagamento ou decisão judicial? São as únicas hipóteses em que eu posso fazer o leilão. Tá? Dação e pagamento ou decisão judicial. Outro imóvel tem que ser concessão, ou tem que ser concorrência. Concurso, a mesma história. Eu só preciso memorizar o prazo mínimo.
Se o leilão é 15, o concurso é 45. Aqui não tem nenhuma lógica para ele dizer. Aqui é a lei mesmo estabelecendo. Ela estabeleceu 45 dias para o concurso. O que é o concurso? Concurso é a modalidade de licitação para a escolha do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Então, como eu falei, é melhor música que vai representar a cidade, o hino para a cidade, obra de arte, redação dos menininhos pequenos de escola, melhor redação. Então, isso tudo é um concurso que a administração pública pode fazer e pode premiar. O que ela vai premiar, a gente não sabe. Pode ser um carro, pode ser um troféu, né? Pode ser, enfim, um dinheiro. A gente não tem um procedimento específico. O procedimento não está na lei. A única coisa diferencial assim do concurso, e que é interessante, é o seguinte: os julgadores não precisam ser necessariamente servidores públicos. Isso é interessante, porque a administração pública ela pode contratar pessoas idôneas e com conhecimento na área para poder ser os julgadores daquela. Então, professor de português, chama Rose, para poder escolher a melhor redação, né? Ela pode ser chamada, né, se tivesse concurso. Então, não precisa ser servidor público para poder avaliar, né? Chama 3 pessoas, né? Uma pessoa idônea como eu para analisar. Mas poder analisar o quê, meu Deus? Direito administrativo é complicado. Só se for uma coisa jurídica, alguma sugestão jurídica aí. Mas, né, então você chama essas pessoas que serão os julgadores. Não precisa necessariamente ser uma comissão de servidores públicos. A gente chama isso de comissão especial. Tá? Porque é uma hipótese que gente de fora vai avaliar algo, até mesmo para a própria administração pública. Oi. Quando ele diz assim, é corrido. Sempre quando ele fala 45 dias, 10 dias e não explica, são dias corridos. Quando é útil, ela tem que dizer. Sim, muita. Você vai ver a gente vai ver na próxima aula, em que eu vou chamar bem atenção para a questão de dias úteis. Eu vou explicar quais são os prazos, são poucos prazos, quais são os prazos em dias úteis que tem a lei de licitação. Mas o resto é corrido. É tudo corrido. Então, o pregão. Qual é a modalidade? O que é que diz a modalidade de pregão? O pregão é, como eu falei, é um leilão invertido. Ele não está previsto na lei de licitação. Ele é da lei 10.520/02. O pregão, vamos lá, ao contrário do leilão que faz a alienação, no pregão se faz a aquisição. Aqui se adquire bens e serviços comuns. Então, o pregão, ele é relativamente mais recente, né? Já tem um tempo. Mas atualmente vem sendo a modalidade de licitação mais utilizada pela administração pública quando ela quer comprar bens e serviços comuns. Aí ficou todo mundo discutindo durante anos o que era esse conceito de bens e serviços comuns. Mas hoje o entendimento é que bens e serviços comuns são aqueles disponíveis no mercado. Então, são aqueles que, com as especificações usuais do mercado, eu consigo definir. A administração pública quer comprar um notebook, vários notebooks. Então, ela diz lá, olha, eu quero notebook com tanto de memória RAM, tanto de processador, tanto de, enfim, sei lá, pode ser mais. Mas ela diz as especificações. Isso é um bem comum. Não é um piloto, eu consigo dizer que esse aqui não é piloto. Né? Piloto, nem sei como é que chama esse pincel aqui. Digital. Enfim, mas então ela diz, um celular com tais configurações, são bens e serviços comuns, são aqueles que a gente pode definir pelas configurações usuais de mercado. Isso é que é um bem e serviço comum. E o pregão foi utilizado pela primeira vez com a lei que instituiu a Anatel, né, a agência reguladora que cuida da telefonia, tá? Ela surge com isso aqui, é só uma informação histórica. Aqui. E o pregão, hoje, é utilizado por todos os entes da administração pública. Antes era só a União, bem antes, tá? Hoje todos os entes podem utilizar. E qual é o intervalo mínimo? 8 dias úteis. Aqui, como o prazo é bem pequenininho, ele usa 8 dias úteis. Tá? São dias úteis. E o pregão ele é realizado pelo pregoeiro e tem um procedimento invertido. Isso aqui a gente vai deixar para depois, na outra aula, que a gente vai entender o procedimento do pregão. Não se preocupem agora.
Nós temos duas modalidades de pregão, tanto o pregão presencial quanto o pregão eletrônico. Hoje em dia a gente usa muito mais o eletrônico. Então, como é que funciona? A administração pública abre lá, cadastra um sistema e todas aquelas pessoas que querem participar adquirem lá um acesso e ela abre prazo. Olha, no dia 15 de 8 da manhã até as 12 horas vai estar aberto o sistema do pregão para quem vai oferecer o menor preço do produto X notebook, né? E aí pronto, aí quando dá 8 horas o sistema é liberado, começa o cronômetro a rolar e as empresas começam a dar os seus preços. Aí é interessante esse pregão, porque as empresas baixam de centavo em centavo o preço e fica lá todo mundo... Eu já vi um pregão ao vivo, né, na hora, né, que eu estagiava. Então você tinha lá o sistema aberto e as empresas se matando no Brasil inteiro, baixando o preço. Isso é bom para a administração pública. Então aí chega um momento em que já não dá para baixar tanto mais, aí já vai nos centavos. As empresas baixando de centavo em centavo. Porque quem ofereceu um centavo mais barato ganhou. Então, naqueles últimos momentos, então, nos últimos minutos, o bicho pega. Porque ali, naquele momento, quem ofereceu o preço mais barato não ganhou ainda não, tá? Mas isso eu vou explicar na próxima aula. Não ganhou ainda não, mas vai para um segundo round, digamos assim. Uma segunda história, vai para um segundo repescagem lá, para poder ainda baixar mais o preço. O pregão é uma forma bem interessante para a administração pública de conseguir preços melhores. Então, pregão é para comprar e tem 8 dias úteis, que é o intervalo mínimo entre a publicação do edital e o recebimento das propostas.